Pai, te agradecemos pela primeira parte, Senhor. E assim também te pedimos, Senhor, pela tua palavra, a qual tu destinou a tua serva trazendo esta noite, Senhor. Tu venha revestir, fortalecer ela, colocar palavras na boca dela, Senhor. Usa ela como testemunho desta noite, Pai. Seja qual palavra for, seja de fortalecimento, de exortação, de cura, libertação, Senhor. Usa ela como testemunho desta noite, Pai. Que o Senhor venha usar ela para ela falar aos nossos ouvidos. E assim o Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Que venhamos sair daqui, Pai, edificados, fortalecidos, colocar a tua palavra em prática, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nos abençoa nesta noite através da tua palavra. E abençoa a tua serva, Senhor. É o que te pedimos e te agradecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. Louvado seja Deus. Peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor no Salmo 40, no versículo 1 ao 3. Assim diz a santa palavra do Senhor: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus. Que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, pode se acertar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este salmo, um salmo de cântico, salmo de Davi, louvado seja Deus. Nos belíssimos salmos da Bíblia, nós hoje vamos meditar no Salmo 40. Irmãos, este salmo foi escrito pelo rei Davi. Não sabemos mais ou menos em que situação, em que fase da vida dele ele estava passando, mas sabemos que é um salmo ao qual nós vamos compreender, né? Porque o rei Davi estava passando por uma situação difícil, né? E ele escreveu este salmo, a qual ele estava passando por uma luta, algo que ele foi levado a um poço. Louvado seja Deus. Um poço, que significa um poço, irmão? Não é que ele foi jogado dentro do poço e lá ele ficou. É que ele estava numa situação tão grave, tão difícil na vida dele, e ele se comparou a uma situação no estado de que não estava ali e só poderia sair dali se Deus o resgatasse. Na minha, na tua vida também não é diferente, louvado seja Deus. Quantas e quantas vezes nós chegamos nessa situação, irmãos? De chegar até um poço, de chegar até um lugar que você diz assim: agora para mim não tem mais jeito. Eu cheguei aqui e eu não tenho mais jeito, a minha vida está destruída. Quantas e quantas pessoas já não passaram por essa situação, irmãos? Né? Quem de nós também não passou? E quem sabe não está passando neste exato momento, louvado seja Deus. Mas existe uma saída. O bom é que esse Deus que nós servimos, Ele nos resgata, foi lá, nos resgatou e pode fazer muito mais nas nossas vidas. Amém. Assim nós permitimos, assim como fez Davi. Então, louvado seja Deus. Aqui eu coloquei uma explicação para nós entendermos melhor. O Salmo foca na paciência e na espera no Senhor, durante crises, resultados em livramento divino, firmeza espiritual e um novo testemunho de louvor. Davi descreve a transição do poço do lodo, desespero e pecado para a rocha, segurança, demonstrando que o socorro de Deus gera confiança e outros. Louvado seja Deus. No versículo 1 diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Então, irmãos, o que é que nós devemos fazer? Como foi dito aqui várias vezes nos louvores, o Senhor usou aqui, foi tremendo a forma que o Senhor conduziu o culto através dos louvores, falando de confiança, falando para você soltar a mão da sua situação e se lançar aos pés de Jesus. Louvado seja Deus. Nas oportunidades teve testemunho, Deus usou o irmão para falar que não devemos estar desligados do trono. Louvado seja Deus. Então, ainda que você esteja numa situação achando que não tem jeito, Deus fala para mim e para você nesta noite: tem jeito. Amém. Ainda que você diga: meu Deus, eu não vejo uma saída,
Meu Deus, o que é que está acontecendo? Meu Deus, por que ainda isso não foi resolvido? Meu Deus, por que essa situação que eu te apresentei está demorando? É porque existe uma palavrinha aqui, irmãos, muito importante para mim e para você. Paciência. Amém, Jesus. Essa palavra tem um poder muito grande na vida do crente que entende o Deus que serve. Paciência é a chave de tudo. Porque às vezes, irmãos, a gente quer algo, quer logo, quer depressa, mas Deus não vê a situação a qual Ele quer nos tratar, quer nos cuidar desta forma. Às vezes você pede algo a Deus, acha que Ele nem está ouvindo. Aqui quando Ele diz, depositei a minha esperança no Senhor, Ele quer dizer, a minha oração eu fiz ao Senhor. E quando eu fiz a minha oração, eu apresentei a minha situação e ali eu descansei. Amém. É isso que falta em mim e em você. Deus está falando conosco nesta noite. Paciência. Depositar e saber que Ele está agindo. Quando você diz depositei, irmão, não é para você descansar, não. Não é para você achar que está ali esperando, sentou e cadê Deus que não resolve, não. É para você ativar, movimentar, fazer a vontade do Pai, seguir e deixar nas mãos dele a tua situação. Mas você precisa agir. Você tem que orar, jejuar, se consagrar, dar um testemunho, como foi dito aqui pela irmã, e louvado seja Deus, fazer a vontade do Pai. Precisa estar em atividade. Quando o rei colocou a sua confiança toda no Senhor, em momento algum a palavra diz que ele deitou e descansou. Não. Se você está esperando isso de Deus, você não vai achar. Se você quer uma bênção, seja física, seja material, seja espiritual, você precisa estar em atividade com as coisas do Senhor. Você precisa estar depositando e dizendo, Senhor, eis-me aqui, me usa como teu instrumento, meditando na palavra, entrando em campanha de oração, jejuando, pedindo ajuda aos irmãos. É necessário, irmãos, para que você venha receber a bênção do Senhor. É necessário que você se levante, não fique parado. Aonde você for, você seja um canal de bênção. Às vezes você pede algo a Deus, mas você quer ficar ali achando que Deus não vai resolver. É necessário que a incredulidade também não entre em teu coração. Irmão, não devemos parar em momento algum. Irmãos, Senhor, eis-me aqui, o que quer de mim? Para que Deus venha derramar uma bênção na nossa vida, Ele precisa limpar algo que está dentro de nós. Algo que está no oculto. Às vezes é a nossa natureza difícil, o nosso coração duro que não quer deixar o Espírito Santo trabalhar. É necessário deixar Deus trabalhar. E eu digo, irmãos, que uma limpeza é latória. É latória, irmãos, né? É necessário você dizer, Senhor, eis-me aqui, limpa, Pai, mas não deixa que eu saia da tua presença. Não deixa, Pai, que eu sinta que o Senhor me abandonou. Limpa, Senhor. Porque Deus não vai dar algo que nós não possamos suportar, irmãos. Jamais. Ele vai trabalhar nas nossas vidas. Porque Deus não trabalha no coração duro. Ele é santo. Glória a Deus. Devemos entender isso. Outrora vivíamos num mundo, fazendo a vontade do mundo, irmãos, do jeito que nós queríamos, tomando decisões da nossa própria força, dizendo, não, eu vou fazer isso aqui está feito e acabou. E às vezes quebramos a cara, muitas das vezes quebrávamos a cara e ficávamos tristes, abatidos, chateados, não entendíamos, mas hoje o Senhor nos chamou. Foi Ele que disse, venha, segue-me. E largamos tudo. Ele nos tirou do lamaçal, de lodo, sujo, imundo, e nos trouxe para a presença dele. Nos deu vestes novas, nos limpou. Mas temos que ter obediência, irmãos. Agora a gente tem um dono. Hoje você não pode tomar uma decisão, ainda que seja uma coisa sua, que vai dizer, eu não estou prejudicando a ninguém. Mas você não pode mais tomar uma decisão que você não consulte o seu pastor, o seu líder, alguém, um irmão, antes de você tomar uma decisão na sua vida de algo que você vai fazer. Seja ela qual for. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vai lhe mostrar que você está errado. Deus vai botar alguém para destruir aquilo que você fez, para mostrar para você que você não faz mais nada com suas forças. Eu vou fazer, não. Deus vai mostrar para você. E quantas vezes você for, você vai quebrar a cara.
E você vai se frustrar. E você vai dizer, meu Deus, cadê o Senhor? Eu não estou te servindo. Não. É porque está tudo errado. A mente que você tinha outrora, ela não pode ser mais a mente de hoje, igreja. Você está aqui todos os dias ouvindo o culto, ouvindo a palavra do Senhor, mas você quer permanecer da mesma forma. Então vai acontecer algo na tua vida que você vai ter que parar. Deus vai deixar você passar e vai se arrebentar para você cair nesse poço que ele caiu aqui, ó. E ele parou. E aí ele reconheceu que sem Deus não vai. Sem Deus não adianta. Se a gente não ouvir um conselho de alguém que está ali com experiência, que está ali para nos cuidar, para nos tratar, para nos orientar, eu quero fazer isso, eu acho que você não deve fazer isso agora. Eu quero fazer isso, mas eu acho que você deve fazer desta forma. E aí você vai parar, vai ouvir, porque Deus vai usar alguém para falar com você. Não tome decisão sem você consultar alguém. Hoje não é de qualquer jeito. Alguém que eu falo é os irmãos, é o pastor. Se você está orando a Deus e Deus não respondeu, procure alguém. Porque às vezes a resposta Deus já usou, já deixou aí na mão de um irmão para te passar. Mas você quer fazer da sua própria força. E hoje você não faz mais. Seja o que for, eu digo a você, com experiência, não faça, que você vai sentir a mão de Deus pesar. E não é o diabo, não, irmãos, é a mão de Deus, porque hoje quem cuida de nós é Deus. Hoje estamos guardados na mão dele. E tudo que acontecer, entenda, está doendo, tá, mas é Deus te tratando. Está doendo, tá, mas ele está te tratando. E não se abaixe, não murmureça, não fique triste, diga, Senhor, obrigado. Quando Deus disser não uma coisa que você estiver fazendo, insistindo, você se acabou, você se cansou, você lutou, diga obrigado, Senhor. Porque às vezes não é permissão dele você fazer aquilo que você quer, não é permissão do Senhor. Louvado seja Deus. Então aqui, irmão, diz assim no versículo 2: tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Louvado seja Deus. Entrando na situação, aqui a palavra é crente. Não pense que é faísca. A palavra é crente. Viemos para a presença. O Senhor tirou da situação que nós estávamos. Ali era final, irmãos. Ali não tinha mais jeito. Ali o nosso destino era a morte. Mas Jesus veio sobre a nossa vida e nos deu vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Mas, na presença do Senhor, pecamos, falhamos, porque todos nós, irmãos, esse corpo aqui, esse tabernáculo aqui, louvado seja Deus, não é perfeito, só na glória. Então, pecamos todos os dias, falhamos todos os dias. Mas existe algo que é importante na vida do crente: reconhecimento. É você dizer, Senhor, eis-me aqui, eu pequei, eu falhei. Humildade. Por que o Pedro é conhecido como homem segundo o coração de Deus? Porque ele reconhecia, tinha algo diferente naquele homem. O homem pecou, o homem falhou, o homem errou, mas era conhecido como o segundo coração de Deus. Porque naquele coração existia humildade, naquele coração existia aquebrantamento. Ele, quando reconhecia o erro, ele se lançava e ele pedia perdão ao Senhor. Por isso que este homem era tão conhecido para Deus, tão amado de Deus. E nós devemos ser, ainda que erramos, pecamos, falhamos, mas nós temos que ser amados de Deus. Esta palavra, Salmo 40, está falando aqui, ó, comigo e com você, que veio para a presença, o Senhor deu uma nova veste, tirou de onde nós estávamos, limpou tudo, mas pecamos, erramos e às vezes entramos no poço novamente, por algo que nós cometemos e não conseguimos sair dali, mesmo na presença do Senhor, ouvindo a palavra, no meio da comunhão dos santos, mas às vezes não temos nem força para orar, irmãos. Chegamos em uma situação tão terrível na nossa vida, ou retrocedemos ou pecamos, ou algo que está dentro do nosso coração que a gente não quer deixar arrancar, não quer deixar Deus trabalhar. Então a gente parou ali mesmo na presença. Então aqui Davi é crente. Davi era um homem temente a Deus,
Mas eu não sei que situação foi aquilo que Davi pecou, ou Davi falhou, ou Davi chegou no extremo e foi para o poço. E ali ele viu que não tinha mais jeito. Ele viu o Senhor, ele gritou ao Senhor. E ali ele ficou esperando pacientemente no Senhor. Mas a resposta veio: tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. Louvado seja Deus. É assim que Deus faz quando você deposita verdadeiramente toda a confiança no Senhor. Nós não somos fortes, irmãos. Não adianta querer lutar com nossas próprias forças, porque não vai mais. Na presença do Senhor, não vai mais. Aquele que quiser trabalhar com sua própria força, desista, diga: Senhor, eu a partir de hoje eu entendi a tua palavra, eu não quero mais, eu não quero trabalhar desta forma. Hoje quem guia meus passos é o Senhor. Se o Senhor quiser que você passe por uma situação a qual você não quer, você vai ter que passar. É difícil dizer isso, mas você vai ter que passar. Porque tem que ser feita a vontade dele nas nossas vidas, não mais a nossa. Porque ele quer forjar um vaso novo, conforme o querer e a vontade dele. E às vezes a gente está com a mente tão cativa no passado, as coisas ainda que aprisionam o nosso coração, que Deus não quer mais. Então ele vai deixar. Até quando você vai querer ficar neste poço? Até quando? Mas quando você diz: Senhor, eis-me aqui, me tira, Senhor, me livra, Senhor, deste lugar. Eu quero deixar tudo para trás, Senhor. Eu quero seguir aqui, ó, olhando para Ti. Então Ele vem, te tira, te dá vestes novas novamente, te bota cântico e sorriso na tua boca. Louvado seja Deus. Aqui no versículo 3 vai dizer assim, ó: em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venha adquirir confiança e temor no Senhor. Então Deus vai usar a tua situação para ser exemplo de um testemunho na vida de alguém. Por que às vezes você passa por um sofrimento? Porque Deus quer te mudar, quer te preparar, para quando você sair dali, sair glorificado e aquele testemunho glorificar e ajudar alguém. Ser um testemunho para fortalecer e edificar a vida de alguém. É assim que nosso Deus faz. É assim que Ele nos usa, igreja. Não pense que Ele vai deixar você sofrendo ali porque Ele quer te castigar. Não. Não conheço esse Deus. Não conhecemos esse Deus perverso. Não. O Deus que nós servimos é um Deus que tem amor. Agora temos que ter também obediência às coisas dele. Se nós praticarmos o pecado, nós vamos pagar o preço dele. Porque Deus não mandou. Você sabe que perante a palavra não podemos pecar. Deus vem sobre a nossa vida, nos perdoa, mas as consequências você vai ter que passar. É culpa de Deus que você está sofrendo? É Deus que quer te punir? Não. É consequência do que nós fizemos. Então quando você orar, diz: Senhor, me ajuda. Senhor, me dá força. Senhor, me tira deste lugar. Senhor, renova minhas forças em Cristo, em Ti, Pai, para que eu venha ser uma nova criatura novamente. Todos nós pecamos, irmãos. Não podemos perder esse brilho, esse sorriso, essa alegria de Cristo. Lembra do primeiro amor? Lembra quando Ele nos chamou, que chegamos, que Ele deu vida, que o coração da gente ardia, fervia, e a gente queria contar todo mundo que Jesus fez na nossa vida? Lembra? E se pudéssemos passar a noite toda contando e chamando: vem, esse Jesus é maravilhoso. Quem não foi esse que não pregou o seu primeiro amor? Não esquece dele, irmão. Toda vez que você estiver passando por uma luta, uma fase difícil, lembra do teu primeiro amor. Vai lá, de volta, retorna lá e pega ele e traz para ti. Não perde esse brilho do Espírito Santo, não. Hoje quem habita no meu e no teu coração é o Espírito Santo de Deus. Ele está fervendo dentro de nós. Amém. Então não podemos deixar esse brilho, meus irmãos, parar por conta de uma situação que veio sobre a nossa vida. Não. A gente se abate, sim, a gente entristece, sim, mas o maior é quem está conosco. Amém. Maior é este Deus que permanece o tempo todo conosco, se dermos espaço para Ele. Louvado seja Deus. Eu coloquei aqui no versículo 2: a libertação
é fundamental. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Deus tira do lago horrível, do charco de lodo, situação de caos, pecado ou sofrimento profundo, e coloca os pés sobre a rocha, garantindo estabilidade. Louvado seja Deus. As pessoas. O Senhor age quando o ser humano reconhece sua incapacidade de se salvar sozinho. Então o Senhor vem na minha, na tua vida, quando você, quando eu, nós reconhecemos que não temos capacidade de fazer nada sozinhos. Então Deus vem sobre a minha vida e a tua vida. Então, que nesta noite teu coração esteja fervendo. Eu não sei a situação que você está passando, mas você pode abrir sua boca ou contemplar você mesmo em pensamento e dizer: Senhor, age na minha vida. Senhor, eu não aguento mais essa situação que eu estou passando. Senhor, age. E o Senhor está aqui para trabalhar na minha e na tua vida. Porque Deus sonda e esquadrinha os corações. Esta palavra não veio, ela não vai voltar vazia. Creia somente que Deus vem falando e dando resposta de todos os seus pedidos de oração. Mas tem algo, irmãos, fundamental que nós não podemos deixar, louvado seja Deus, de olhar para cima. Amém. Irmãos, é dito sempre aqui, louvado seja Deus, Deus usa sempre irmão Oswaldo para estar aqui falando. Não podemos deixar de estar ligado no alto. Porque se você tirar o olho do alto, você vai cair. E Deus usa ele tremendamente quando ele fala e ele persiste falando. Não é mentira, irmãos. Deus fala conosco. Porque a situação vem para nos parar. As ondas vêm para nos parar. As tristezas, as preocupações, as desilusões, o pecado que está o tempo todo nos mudando, para fazer nos parar. Então, se nós estivermos ligados no alto, acordou, apresentou o dia a Deus: Senhor, eis-me aqui, obrigado pela noite, que eu não dormi bem, mas obrigado, Senhor, porque o Senhor me guardou. Ora, apresenta o dia, já acorda feliz, já acorda louvando. Se vai trabalhar, apresenta ao Senhor o teu trabalho ali, já em oração. Não precisa você parar em pensamento, você já está ali, em comunhão com o Pai. Até a hora que você sair, que você chegar no seu trabalho, já chegue contente, apresente o dia ao Senhor, creia que está tudo no controle. Amém. Glória a Deus. E aí parece alguém, você ali pede a Deus, Deus vai te dar a direção, você falar do amor dele, louvado seja Deus. Você está passando o dia todo trabalhando, fazendo as suas coisas. Obrigada. Amém. Não é que você vai parar. Não, Deus manda você estar em atividade o tempo todo. Obrigada, Pai. Chegou em casa, apresenta, obrigado, Senhor, por mais um dia. Seja o que você estiver fazendo dentro da sua casa, bote um louvor, comece a glorificar a Deus. Daqui a pouco Deus vai falar: vai, manda um áudio para alguém, você está ali mandando uma mensagem. Louvado seja Deus. É assim que Deus trabalha na nossa vida. E você está esquecendo a tua situação. E Deus está agindo no teu coração. Amém. E está dizendo: filha minha, olha o que eu vou fazer na tua vida. De repente, irmãos, Deus usa um irmão para mandar uma mensagem para você, para chegar na tua porta, e aquilo vai limpando de uma forma a tua vida, porque Deus está trabalhando. Glória a Deus. Porque você está deixando Deus trabalhar. É assim, irmãos. Mas se a gente parar, a gente vai se deparar numa situação difícil na nossa vida. Porque não vamos ter força nem para vir mais para a igreja, irmãos. Creia somente o que eu estou falando. É tão bom o dia que a gente acorda e tem vontade de dizer: hoje é dia de culto. E você fica ali esperando, o coração fervendo. E aí você ouve a mensagem: irmão, eu não vou hoje, o seu coração entristece, mas você não pode parar. Louvado seja Deus. Porque é aqui que nós ganhamos força, irmãos. É no meio dos irmãos, é sentir a presença do Deus vivo, e Ele nos fortalece, ainda que estejamos abatidos. Irmão, você já viu que quando você está passando por uma situação difícil, é ali que Deus trabalha na tua vida? Você já sentiu isso? Porque você tem vontade de buscar, você tem vontade de orar, você tem vontade de correr. Senhor, resolve essa situação. E ali Deus fortalece. Quem de nós não passou por uma situação difícil e esse Deus tremendo veio e mostrou: estou contigo? Amém. Quem de nós não passou uma situação de dizer assim: acabou para mim, chegou o final? E esse Deus veio. Louvado seja Deus. Amém. Então, irmãos, é necessário que a gente venha estar sempre meditando na palavra do Senhor.
É necessário que a gente venha estar sempre na comunhão dos irmãos. Esse tempo aí, meus irmãos, este mundo aí, não tem nada para nos oferecer. Agora mesmo é bem uma enfermidade aí, já está aqui na Bahia. E se a gente não tiver alicerçado, irmãos, a gente vai parar e a gente vai cair. Então que possamos estar já em oração, pedindo a Deus nos livrar os nossos, e livrar também todos. Temos que estar pedindo ao Senhor. Porque tem coisas que vêm, irmãos, sobre a nossa vida que se a gente não estiver firme na presença, a gente não suporta. Por quê? Porque olhamos para a situação e não para aqueles que nos chamam. Sabe? Este salmo ele fala da depositar toda a confiança no Senhor. Deposita nas mãos dele e espera. Deposita, espera. É no seu tempo que Deus vai te livrar, porque existe um processo para ele limpar. Ele vai limpar. Não é porque você apresentou que ele vai dizer: ô filha, receba a sua bênção. Não. Ele vai tratar, ele vai limpar, ele vai te mostrar o caminho, ele vai conduzir você depois. Se for da vontade dele, ele te dá. Por isso que hoje a gente vive conforme o querer e a vontade de Deus. E a vontade de Deus dói, irmão. Dói, porque não é a nossa. Dói. Mas nós fomos chamados para quê? Para fazer a vontade dele. Quem sabe, irmãos, a gente está aqui hoje, eu estou com os irmãos aqui hoje, mas eu não sei com os irmãos que vai permanecer. Deus pode te tirar daqui e te botar para um lugar longe para fazer a obra, fazer a vontade dele. Não sabemos. A irmã Carol teve um sonho essa semana. E amanhã a gente vai ter uma igreja em Cruz das Almas. Deus me mostrou. Não sabemos. Louvado seja Deus. Podemos estar aqui. A minha mãe é a igreja. Não sei, minha filha. Se for da vontade do Pai, nós iremos. Glória a Deus. Nós não sabemos de nada, mas às vezes a gente está preso em propósito, em pensamento, a gente arruma tudo, faz tudo direitinho. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, e a minha casa vai ser assim, vai ser. E Deus está dizendo: não vai ser nada disso. Em momento algum a gente perguntou: Deus, é a tua vontade? Deus, isso que eu quero é da tua vontade? Deus, eu quero fazer isso aqui, eu preciso disso aqui, eu almejo isso, é da tua vontade? Jejuou, se consagrou, apresentou a Deus primeiro, antes de tomar a decisão? Antes de você querer fazer algo, até um trabalho que você for, você já apresentou ao Senhor aquilo ali várias vezes, já consultou ele se realmente é para ali que você quer ir? Se que Ele quer que você vá? Você já perguntou isso a Deus? Estamos assim. Hoje nós estamos na presença do Senhor e queremos viver da nossa vontade. Não. De jeito nenhum. Tudo vamos consultar a Deus primeiro. Se Deus disser vai, vá. Se Deus disser não vá, não vá. Ah, mas Senhor, não vá. Não faça. Por isso que as pessoas, muitos cristãos, estão assim nessa situação que estão hoje, mortos, irmãos, porque hoje não abre mais uma Bíblia, não ora, não consulta, não sente o coração ferver, não fica, ainda que fique até um pouco inquieto esperando a resposta do Senhor, não fazem mais isso. Principalmente se tiver o dinheiro na mão ali, a providência, não consulta a Deus. A providência que foi Ele que deu, mas para que eu vou consultar? Se eu posso ir ali pagar, eu não tenho que consultar nada a Deus. Não está consultando o outro que está do teu lado, que tu está vendo, imagine Deus. Então Deus vai ali, usa uma situação para te punir. Fecha aquela porta, a porta que Ele abriu para você, Ele mesmo vai e fecha. Começa a apertar você, para você entender que hoje você não faz mais nada. E aí quando você vai deixando as coisas, você agindo e fazendo tudo contra a vontade do Pai, com suas forças, você vai para o fundo do poço. Ele permite que você vá para o fundo do poço para você entender que quem está na minha e na tua vida, Ele é o Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Então a honra é para Ele, a glória é para Ele. Amém. E nós hoje não fazemos mais a nossa vontade. Louvado seja Deus. Então é necessário ter esse entendimento, irmãos. E o Senhor fala tremendamente aos nossos corações. Amém. E aqui diz assim no versículo 3, louvado seja Deus. Eu vou ter aqui para a gente entender. A intervenção divina gera um novo cântico na boca, simbolizando uma nova vida, alegria e louvor.
Deposito este livramento não é apenas pessoal, ele serve de testemunho para que outros vejam, como eu já disse assim, temam e confiem no Senhor. Então, quando Deus vem sobre a tua vida, tudo que tu depositou, quando a gente recebe uma bênção do Senhor, de algo que a gente está esperando, não dá uma alegria? Não é bom? Que, meu Deus, eu não estava esperando. O Senhor, meu Deus, eu te pedi isso lá, mas você esqueceu, né? Quando você menos esperou, Ele veio e apresentou e te abençoou. E você bate aquela alegria, seus olhos brilham. Senhor, obrigada. Senhor, eu achei que o Senhor não estava ouvindo. Não, é porque Ele estava ouvindo. Desde o primeiro dia que tu orou, Ele ouviu a tua oração. Na hora certa, no momento certo, Ele agiu. Por quê? Porque você descansou. Amém. O Senhor quer que nos vê sorrindo, irmãos. Não nos quer nos ver cabisbaixos, tristes. Isso é uma coisa do outro mundo. Não é que você vai viver o dia todo com um sorriso no rosto. Não. Vai ter momentos difíceis também. Mas o cristão, ele é alegre. Porque ele entende de onde Deus tirou. Então hoje Ele te trouxe para uma nova vida. Uma nova vida com alegria, com felicidade. Ainda que esteja tudo difícil, mas você está feliz. Chega um irmão na tua casa, você recebe com alegria. Aonde você for, você transmite essa alegria, que é Cristo em você. E as pessoas não entendem, a gente, irmã está passando por isso, por aquilo, e a irmã está feliz. Só Deus sabe o que está no teu coração. Mas o teu rosto transmite essa alegria de Cristo. É esse entendimento que nós temos que ter, irmãos. Às vezes a gente está junto de pessoas que não conhecem a Cristo. Aquelas pessoas lançam uma palavra e você está ali achando aquilo normal porque você não quer ofender. Não, você como servo de Cristo, você tem que falar. E às vezes você está perto de pessoas cristãs também que estão completamente perdidas com linguajar e sua graça do Pai. Não é? Quando você vem na presença do Senhor, tem que haver um novo nascimento. As suas vestes, o seu linguajar não pode ser mais o mesmo, louvado seja Deus. Existe uma transformação. E o Espírito Santo que faz. Não pense que você vai arrancar aquela roupa e vai colocar outra. Que você vai arrancar sua natureza e vai colocar outra. Não. Quem faz isso é o Espírito Santo. Amém. Ainda que você não esteja vendo, mas Ele está te mudando. Quando você dá permissão para Ele trabalhar. Quem trabalha na nossa vida hoje, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Nós não temos poder para nada. Agora é necessário que a gente venha mudar o nosso linguajar. E às vezes a gente está perto de pessoas que é cristã e a gente vê um linguajar tão porco. Eu digo, Senhor, eu só posso dizer em pensamento, Senhor, que misericórdia desta alma. Esta alma ainda não despertou, que teve um novo nascimento, que hoje é uma nova criatura em Ti, Pai. Tem misericórdia. A gente conhece um crente, irmãos, verdadeiro. Quando ele abre a boca, você quer saber se aquela pessoa teve uma transformação? Deixa ela falar, deixa ela abrir a boca. E aí você vai entender se aquela pessoa está com o Espírito Santo ou não. Pisa no pé dela na hora que ela estiver nervosa. Pisa para você ver se ela está com o Espírito Santo. Você vai entender quem é o crente na hora que pisa no pé. Enraiva ele para tu ver. Aí você vai entender, porque o verdadeiro cristão ele tem mansidão, temperança, ainda que aquilo doeu, você se fala. Não, você parte para cima, você fala, mas eu fiquei nervoso. Você não está seguindo a palavra do Senhor, não está, irmãos. Todos nós temos o direito de errar, de pecar, e ainda que você venha se irar, peça perdão. É necessário o perdão, irmãos. Sabe por que muitos crentes estão mortos na presença do Senhor? Não liberou perdão. Se isso aqui não sair dentro do teu coração, a liberação do perdão, você vai ser um crente morto. Você vai estar no fundo do poço o tempo todo. Porque sem o perdão não tem como Deus habitar no teu coração. Deus é santo. E aí você fala, mas Senhor, eu queria ser uma pessoa tão aquebrantada como se teu coração está duro. E você não pede a Deus para que Ele venha sobre a tua vida e te ensine a perdoar. Não tem como, irmãos. Por isso que é importante a gente dizer assim, esperei com paciência. E por que essas coisas que acontecem, a gente não tem paciência para esperar a resposta do Senhor? Porque nós não estamos aquebrantados. Nós não estamos deixando o Espírito Santo falar na nossa vida. Existe um aquebrantamento.
a qual, se o crente não tiver, não vai ter paciência de esperar no Senhor. Como é que a gente vai esperar em alguém que a gente não está vendo? Diga-me. Estamos vendo este Deus? Ele está aqui, mas estamos vendo Ele? Não. É fé. É pela fé. Então, como é que nós vamos ter paciência de esperar algo em alguém que nós não estamos vendo? Só através da fé, irmãos. E para que essa fé venha mover o nosso coração, venha trabalhar no nosso coração, devemos ter aquebrantamento. Não podemos dizer, meu jeito é assim, eu vou ser assim. Não, irmãos. Tem que ter uma mudança. E essa mudança quem faz é o Senhor, porque nós conhecemos quem somos nós sabemos dos nossos erros, nós sabemos da nossa natureza, mas todos os dias ali na oração, o Senhor me muda. Senhor, me transforma. Senhor, não quero mais ser assim. A ponto de chorarmos. Senhor, não quero ser assim. Não quero, Senhor. Quero ser uma nova criatura. E Deus vai trabalhando. Porque Deus vai botar situação na tua vida que você vai ter que passar. Porque Ele vai testar. Para ver se você está passando na prova mesmo. Ele vai colocar alguém para te confrontar. Se você é uma pessoa que não aguenta segurar nada, Ele vai colocar. Vai ter essa situação. E aí vamos ver. Vamos ver quem é o crente mesmo, se você vai ter sabedoria do que você está pedindo a Deus, Senhor, muda a minha natureza. Ou você vai partir de frente, vai bater de frente, vai discutir. Aquilo vai doer na tua alma depois. Sabe por quê? Porque nós lutamos todos os dias contra nós mesmos. Às vezes os crentes falam muito de demônio, que o demônio vê isso. Não. O pior inimigo nosso é a nossa natureza, igreja. É a nossa natureza difícil que nós não queremos deixar ela para trás. E como é que nós conseguimos deixar esse velho homem para trás? Buscando e meditando na palavra do Senhor. Jejum amortece a carne. Não pense que o jejum é para Deus, não. Para amortecer a nossa carne. Faça o jejum. Não precisa tirar o jejum de manhã, até de noite, não. 1 hora, meia hora de jejum. 10 minutos você apresentou a Deus. Não precisa, Deus não quer saber disso. Não. 10 minutos, você não pode fazer muito tempo, porque eu passo mal, eu fico feio, eu não posso ficar muito tempo com fome, motivo de saúde, não sei. Você pode tirar 10 minutos. Você pode tirar 10 minutos e apresentar o Senhor no jejum, antes de você comer qualquer coisa. Você pode fazer isso. Não importa, no jejum não é quando acordou, não deu para fazer de manhã, não. Pode ser pela tarde, pode ser à noite. Só apresentar o Senhor todos os dias. Ou você tirar um período e dizer, Senhor, minha carne está fluindo dentro de mim mais do que o teu Santo Espírito. Eu vou começar a jejuar. Jejum, para você ver, no primeiro dia você não vai conseguir, vai ser difícil. Segundo dia também, mas no terceiro dia em diante, se tiver essa intimidade com o Espírito Santo, aquela carne vai amortecendo. Você vai vendo antes de Deus. Porque quem vai começar a trabalhar é o Espírito. A carne vai amortecer. E o Espírito vai crescer. E aí você vai ter mais, aí você vai entender o que a palavra fala em paciência. Porque vai existir agora o aquebrantamento de coração na minha e na tua vida, louvado seja Deus. Porque Deus está falando nesta noite de aquebrantamento. Você acha que Deus já não gerou tudo, já tem tudo preparado? Os irmãos dele para mim e para você. Você acha? Tudo guardado, nossas bênçãos estão tudo guardadas. Mas Ele necessita que nós devemos reconhecer o Deus que nós servimos. Porque tenha certeza, irmãos, que nós não reconhecemos. Às vezes vem a luta, a situação e a gente agora esquecemos do Deus que nós servimos. Esquecemos simplesmente de lançar o joelho no chão e dizer, Senhor, isso vem aqui, olha a minha causa, Pai, eu não sei. Não lembramos, eu digo a vocês, nós não lembramos, irmãos. Porque para a gente lembrar, a gente tem que estar com o coração aquebrantado. Se não houver isso, não vamos para canto nenhum. Tem que ter esse aquebrantamento. Tem que deixar o Espírito Santo falar. Não faça nada por sua força. Não queira que a palavra entre na sua mente. Não, quem faz tudo é Deus. Apenas faça a vontade do Pai, como nós estamos fazendo aqui. Fazer a vontade do Pai, como eu já disse, não é fácil. O mundo nos chama para as bandeiras que está aí. Se fosse fazer a nossa vontade, a gente não estava aqui, irmãos.
mas que nesta noite a gente possa compreender melhor o que Deus está falando conosco, para que a gente venha contemplar essas maravilhas do Salmo 40. Eu peço aos irmãos que depois medite até o final aqui do Salmo 40, como o rei Davi foi grato ao Senhor. Gratidão, irmãos. Às vezes você quer tudo e aquilo que você tem você não agradece. Gratidão é a palavra-chave na nossa vida. Hoje você tem um pão dentro da sua casa, agradeça. Ah, mas esse pão amanhã não vai dar. Agradeça por aquilo que você tem. Obrigado, meu Senhor. Muitos não tiveram, não têm. Agradeça. Você está bem, você acordou, você não tem nenhum problema de saúde. Vai nesses hospitais para você ver. Mas não, a gente só presta para murmurar. Louvado seja Deus. E não agradece. Mas que nesta noite a gente venha ter mais gratidão ao Senhor. E quando você recebeu uma bênção, ainda que você também não recebeu, agradeça a Deus. Que às vezes tudo que você fez, mas Senhor, eu fiz tudo isso com tanto carinho e não deu certo. O Senhor que está nos cuidando, Ele que está nos tratando. Ele, não foi nada que aconteceu, não, igreja, foi o próprio Deus dizendo assim: ó, eu quero desta forma. Muda agora a rota que tu está fazendo para tu ver o que eu vou fazer na tua vida. Muda. Começa a consultar mais, a ouvir mais o irmão. É tão bom quando o irmão está numa dúvida. Liga para o outro irmão: irmão, me ajuda aqui. Ô irmãos, você está tirando aquele irmão daquele lamaçal onde ele está. É necessário, irmãos. Quando o irmão ligar para você te pedindo um conselho, ore a Deus pedindo a Deus isso, direção, que Deus vai te usar como um vaso. E Deus vai dizer: ó irmãos, não é o momento certo, não é a hora certa. Deus vai usar irmãos sonhos para nos ajudar. Porque nós, irmãos, não estamos perdidos mais. Hoje a gente tem um dono. E esse dono cuida, zela, protege. Louvado seja Deus. E eu coloquei aqui uns exemplos aqui da Bíblia, irmãos. Louvado seja Deus, para a gente compreender. Aqui diz de Jó, né? Quem foi Jó? Um homem temente a Deus. Um homem que tinha tudo, mas sabia de Deus e ouvia falar. Mas era um homem temente a Deus. Mas foi testado. Deus mesmo permitiu que Satanás viesse sobre a vida de Jó, para vir aquela punição, aquela destruição sobre a vida dele. E Deus permitiu. Por isso que eu digo que tudo que acontece na vida do crente é permissão do Senhor. Deus permitiu, para ver aonde é que ia a fé de Jó, até onde é que iria aquele homem, porque Satanás testou Deus, disse: ele é assim com você, porque você dá tudo, tira para ver se ele vai continuar esse homem temente a você. E Deus permitiu. Por que na minha vida, na tua vida, você não quer passar por lutas, mesmo na presença do Senhor? Você não quer passar por sofrimento com dor? Não, nós estamos errados. Nós temos que dizer: Senhor, está doendo. Senhor, eu estou passando por essa dificuldade. Não saia, não tire a tua presença da minha vida. Saia tudo, mas a tua presença não. Jó chegou a ser usado até pela própria esposa para amaldiçoar este Deus e morrer, porque o estado já estava deplorável. Não que aquela mulher fosse miserável, aquela mulher acompanhou a trajetória daquele homem. Pense no sofrimento daquela mulher também. Ela chegou a te abrir a boca, blasfemando contra Deus, dizer: ó, blasfema contra o teu Deus e morre. Que Deus é esse? O estado que estava naquele homem. Mas ele disse que aquela mulher falava como uma louca. Não me importa. Louvado seja Deus. Então, Jó é um exemplo vivo para que a gente venha ter fé. É por isso que é bom a gente ver os testemunhos. Por isso, irmãos, que Davi contou o testemunho do Salmo 40. No momento que ele estava passando por uma luta, pela dificuldade, um sofrimento talvez causado por ele mesmo, mas ele contou para que a gente venha ter esse testemunho. A minha vida, na tua vida não é diferente. Olha a Bíblia, quando você estiver passando uma luta, ouve o testemunho de Jó. Deus deixou tudo certo. Você está passando por uma dificuldade? Que situação que você está passando? Vinha da palavra do Senhor. Não, eu vou meditar aqui no fortalecimento, eu vou ouvir Jó. Oh, meu Deus, que testemunho forte de Jó, né? José do Egito. Quanto tempo José passou ali, preso? Inocente. Foi levado inocente. Passou por aquele sofrimento todo.
e recebeu vitória do Senhor, porque foi temente a Deus. José poderia se revoltar: cadê meu Deus? E deixou acontecer isso comigo? Mas Deus tinha um propósito, um plano na vida de José. É por isso que às vezes dele acontecem as coisas conosco, porque Deus tem um plano grande na nossa vida. Amém. E é necessário a gente passar aquele sofrimento ali, para que lá na frente a gente veja o que Deus tem para fazer na nossa vida. Mas devemos passar o processo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E o próprio Davi, eu já expliquei aqui. Então eu tirei 3 exemplos da Bíblia e tem mais, tem vários, para que a gente possa compreender, né? Por isso que Deus deixou tudo certo, para que a gente venha meditar na palavra do Senhor. Dia e noite, não precisamos estar ali, aqui, pegando conselho de ímpio, atribulando a nossa mente. E o conselho do ímpio só vem para atribular a nossa mente, porque ele não está na presença. O Espírito Santo não está com ele. Como é que você vai ouvir um conselho de um ímpio e achar que está certo? Se hoje você tem a presença do Espírito Santo com você, não bate, ainda que aquilo venha fortalecer o teu ego. Mas não é a vontade de Deus. Você tem que se atentar a isso. Não podemos estar ouvindo conselho de ninguém que não esteja na presença. E ainda então, se atentar àqueles que estão na presença e testificar se está com o Espírito Santo. Né? Às vezes você está na presença, mas você está pior do que o ímpio. Você tem que entender que se aquela palavra que a pessoa está lançando testifica com a palavra do Senhor, aquele conselho que te deu testifica. Ah, você é tão bonita, porque está sozinha ainda. Ah, menina, precisa se arrumar mais. Ó, dá um penteado nessa maquiagem e lá vai você se estrambelha todo. Quando a palavra diz o quê? Espere com paciência. Medite. Glória a Deus. Né? Busque uma pessoa que esteja na presença. O que é que a palavra diz? Você vai ouvir, mas absorver para o seu coração. Então, que nesta noite nós possamos compreender o que Deus quer falar conosco. Esperar com paciência. Meditar, fazer a vontade do Pai. Interagir no meio da igreja. Se dedicar a esse aqui, Senhor. Ser útil nas coisas de Deus. Né? Participar de tudo, irmãos. Tudo que se coloca na igreja para que estar atento. Que Deus vai começar a fazer a obra neste lugar e mais e mais e mais. Tem irmãos enfermos, vamos levantar para estar orando pela vida desses irmãos. Temos coisas para nos ocupar. Temos a vontade do Pai para que Ele venha sobre a nossa vida e nos abençoe com abundância, seja ela física, seja espiritual, que a melhor bênção é espiritual. Amém. Às vezes a gente espera tanta coisa aqui nesta terra, mas para onde nós iremos, irmãos? Amém. É para lá que nós iremos e está tudo preparado nos aguardando. Glória a Deus. Então nosso nome tem que estar lá escrito no livro da vida. Para quando chegarmos no portão celestial, Jesus está nos esperando com graça e Deus, feliz e satisfeito com as obras que nós fizemos aqui. É isso que o cristão quer mais, irmãos. Se preocupar em compreender as coisas de Deus, a qual nós fomos chamados. Amém? E assim eu agradeço minha rica oportunidade, louvado seja Deus, de estar aqui com vocês.